Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. O Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. Ciência do Espírito, religião do Espírito e filosofia do Espírito. E hoje nós voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. E hoje, mais uma vez, nós consultamos o nosso e-mail e encontramos aqui algumas perguntas de pessoas interessadas no Espiritismo. A última, nós respondemos as últimas perguntas à luz do Espiritismo que nos foram feitas por um evangélico e hoje também por uma senhora evangélica, que ela tem interesse, é evangélica, mas simpatiza com o Espiritismo, sobretudo na parte bíblica, porque existe uma relação entre o Espiritismo e a Bíblia. O Espiritismo está na Bíblia e a Bíblia aprova o Espiritismo. Quem diz que a Bíblia condena o Espiritismo nem conhece a Bíblia e nem conhece muito menos o Espiritismo. E é uma afirmativa um pouco leviana, porque não se pode condenar o que não se conhece. Primeiro a gente conhece, estuda, observa, pesquisa, para depois formar o julgamento. Fora disso, o julgamento é leviano. Parta de quem partir e parta de onde vier. Mas é um julgamento leviano. Mas esta senhora, que é protestante, é da igreja, ela também simpatiza com o Espiritismo, sem prejudicar a sua crença na Bíblia e sem prejudicar a sua crença em sua igreja. Logo, não é radical, não é uma crente fanática, apaixonada, ela não é. E ela então pergunta aqui, o que acontece, esta é a primeira pergunta dela, o que acontece com as crianças depois da morte? O que acontece com a criança no depois da morte? Essa é a pergunta da nossa irmã da igreja evangélica. Ora, à luz do Espiritismo, em primeiro lugar, a criança é um espírito reencarnado e não se sabe a origem desse espírito. É a reencarnação de que espírito? Pode ser de um Chico Xavier, que está ali reencarnado naquela criança, mas pode ser de um Hitler, pode ser de um déspota, de um ditador, de um dominador, pode ser de um assassino cruel, que viveu em outra encarnação e hoje está reencarnado na criança. Logo, não se sabe a origem daquele espírito que está reencarnado na criança. Isso é o que o Espiritismo nos explica, porque o corpo é novo, mas o espírito pode ser antigo e pode ter sido um assassino, pode ter sido o Chico Xavier, como dissemos, que está ali reencarnado, ou pode ser um Francisco de Assis, ou outra criatura de elevada condição espiritual, mas pode ser um assassino também. Então, no depois da morte, o que acontece com a criança é o que ela pergunta. Ora, a criança voltará a ser um espírito adulto, como sempre foi, mas não é imediatamente, porque a criança ainda chega no mundo espiritual achando ou chamando pelo nome da mãe. Mas não é imediatamente que ela recupera a sua condição de espírito adulto. A maioria das crianças, elas são
elas são assessoradas, cercadas de espíritos já adultos, que tomam conta das crianças e levam essas crianças para partes no mundo espiritual, de instrução àquelas crianças, e no tempo correto elas recuperarão a sua condição de espírito adulto. Mas não é imediatamente, passa algum tempo, mas varia muito da evolução do espírito que estava reencarnado na criança. Essa é a resposta baseada no Livro dos Espíritos. E a segunda pergunta da nossa irmã, ela pergunta: os espíritos envelhecem como os homens? Eles envelhecem como os homens, os espíritos? Em primeiro lugar, deve-se esclarecer que os espíritos desencarnados são os homens que viveram aqui na Terra. Eles são os espíritos. E os espíritos não envelhecem. Quem envelhece é o corpo material onde eles habitavam. Envelheceu e a criatura morreu, passou para o mundo espiritual. Mas os espíritos não envelhecem. Os espíritos amadurecem mais, não é? Pela experiência que têm através das sucessivas reencarnações. Cada vez, ou seja, os espíritos, cada vez que vão reencarnando, eles vão aumentando em seu acervo espiritual as suas experiências das reencarnações. Vai aprendendo mais sabedoria, aprendendo mais virtudes, e esse acúmulo vai crescendo com as sucessivas reencarnações. É nesse sentido que os espíritos, muita gente acha que não é espírita, que os espíritos envelhecem, mas eles não envelhecem. Os espíritos se tornam mais maduros, mais experientes, até se tornar espíritos puros, porque essa é a destinação para a qual Deus nos criou, para sermos espíritos puros. Mas não envelhece, eles aumentam a sua sabedoria e as suas virtudes. Ficam cada vez mais maduros, a falta de outro termo para designar esse fenômeno. E ela faz mais outra pergunta aqui em nosso e-mail. Vamos ver o que é que ela pergunta mais. Na visão espírita, o que é o céu e o que é o inferno? Quer dizer, a pergunta dela é como o Espiritismo vê o dogma das igrejas protestantes e da Igreja Católica, o dogma de céu, de inferno e purgatório, como o Espiritismo vê. O Espiritismo ensina que céu, inferno e purgatório é estado de espírito, que não existe céu localizado, nem inferno localizado, e nem purgatório localizado. Isso é um dogma criado, inventado pelas igrejas, primeiramente pela Igreja Católica e depois aceito pela Igreja Protestante, que é filha da Igreja Católica. A Igreja Protestante é filha legítima, não é enteada, é filha legítima da Igreja Católica, que também aceita o dogma de céu, de inferno e de purgatório. Ora, na visão espírita, esse dogma amesquinha Deus, invalida o próprio Deus e torna o governador, ou seja, torna o imperador do universo, o criador de tudo e de todas as coisas, esse dogma, sobretudo o dogma de inferno, que Deus coloca seu filho lá por um erro finito, para ficar lá no infinito, na eternidade, sofrendo as consequências de um pequeno erro que cometeu. Logo, esse dogma das igrejas, de céu e de inferno e de purgatório, a pequena Deus, a mesquinha Deus, e torna Deus um Deus, além de pequeno, injusto, cruel,
e profundamente desumano. Logo, o Espiritismo diz, se valendo do que Jesus disse naquela época, a cada um segundo as suas obras. E Deus, quando aplica a sua justiça, ele aplica com misericórdia, aplica com amor, mostrando que o perdão de Deus é através da volta do Espírito em outro corpo, chama-se reencarnação. Esse é o perdão de Deus. Deus perdoa todos os seus filhos, Deus perdoa os pecadores através do retorno em outra vida, através das reencarnações sucessivas, até se tornar um espírito puro, sem nenhuma impureza, porque a reencarnação tira as impurezas do espírito, os pecados do espírito. Aí está consentâneo com a justiça de Deus, a reencarnação. E Deus não anda por aí distribuindo o céu para um e condenando outros. Não existe isso na visão do Espiritismo. E chegamos então, aliás, vamos atender a outra pergunta da nossa irmã, que é da igreja, mas tem simpatia pelo Espiritismo. O que é aquela pergunta? Vamos ver. O mundo invisível se tornará visível e tangível, é o que nós lemos ou acabamos de ler em uma mensagem do Espiritismo. É o que a nossa irmã da igreja pergunta. Ora, o mundo invisível da eternidade, onde habitam as almas dos mortos, se tornará visível aos humanos e tangível, os espíritos se tornarão tangíveis, materializados para os humanos? É a pergunta dela, com base na leitura que ela fez de uma página do Espiritismo. É verdade, o Espiritismo veio descortinar, tirar a cortina do mundo invisível e tornar o mundo visível, invisível, visível aos homens, e tornar os espíritos tangíveis, visíveis e tangíveis. E isto já vem ocorrendo através das reuniões de materialização dos espíritos, com médiuns de efeitos físicos. E Bezerra de Menezes chegou a dizer, no espírito de Skoll, que chegaria o tempo aqui na Terra em que o mundo invisível seria visto e os espíritos habitantes desse mundo seriam vistos nas telas de televisão pela humanidade aqui na Terra. E os tempos são chegados, porque o Espiritismo, como dissemos, ele abriu as cortinas para a humanidade, as cortinas do mundo invisível para toda a humanidade. Muita paz para todos, porque chegamos ao final do programa Encontro com o Espiritismo.